Salve, salve, galera! Está no ar o sétimo episódio do seu podcast, Qual é Perifa? Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Brenin. E devido ao grande sucesso que a gente teve no episódio 6 sobre o feminismo, onde a gente trouxe convidadas, nesse episódio também a gente está trazendo dois convidados importantíssimos para a gente conversar um pouquinho, né, sobre política, sobre movimentos sociais. O primeiro convidado é conhecido de muitos aqui que escuta o nosso podcast, é o Max Maxiel. É um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast, Max. O Max é pedagogo, ele disputou como deputado distrital nas eleições de 2018, é um líder social, né? É uma voz que a gente tem aqui na Ceilândia, ele representa a nossa cidade levantando pautas muito importantes. Fala, Max, como é que você tá, meu querido? Salve Breno, salve Luiz, toda a equipe do Qual é Perifa, tá o Giovanni. Obrigadão pelo convite. Tamo bem, cara. Tamo na luta, resistindo. Um bom ano de lutas pra nós aí. Fé. Junto com o Max temos Giovanni também, já que ele deu esse pequeno spoiler, né? Giovanni é historiador pela UNB, né? Formado, tá aqui com a gente, é o meu parceiro de profissão, né? Já que eu tô nessa caminhada para ser um historiador também. E se eu for 50% do Giovanni, eu tô bem feliz. Salve, Giovanni, como é que você tá, meu querido? Salve, Brenão. Eu tô ótimo. Ixi, 50% acho que tá bom, mas não precisa me elevar tanto assim não. Mas hoje eu tô bem, hoje eu tomei a terceira dose, tô com o braço doeninho, mas é aquela dor boa. Aquela dor gostosa. Tome vacina, gente, é muito gostoso. E com a gente temos o Luiz, o meu parceiro de podcast, né? É uma figura importante também para o nosso segmento. Salve, Luiz! Bom dia! Opa, boa noite! Salve, Brenin! Cara, esse podcast hoje tá pesado, hein? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação aí do Max, dizer que eu sou um grande fã de todo o seu trabalho, Max, de toda a sua trajetória, venho acompanhando aí arduamente, né? Não o conhecia, conheci após as eleições de 2018, então vejo aí que é um trabalho bastante latente, né? Dando voz aí para a periferia. E agradecer demais também a participação do meu irmão aí, Giovanni. A gente é amigo há muito tempo, acompanha um pouco das lutas do GEL aí, e assim como ele acompanha a minha, desde da saída nossa do ensino médio até adentrar a Universidade Federal, né, GEL? Então, cara, falar que eu te admiro muito, tenho uma admiração muito grande por você, e é muito gratificante tê-los aqui no nosso podcast. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas e esse papel na nossa sociedade, né? O papel dessas ações. E aí, como o Brenin deu um breve spoiler, a gente vai conversar um pouco aí com o Max e com o Gel e captar um pouco da percepção deles acerca desse tema aí tão relevante. Bom, gente, vamos começando aqui. A gente sabe que políticas públicas, né, de uma forma bem resumida, são ações que são criadas pelo governo, eventualmente, e essas ações ela têm uma finalidade de atingir um problema específico da sociedade, de um determinado grupo, ou da sociedade como um todo. Max, queria já puxar um pouco da sua participação nesse sentido. Na sua trajetória como líder social e, consequentemente, representante de muitas vozes do ativismo social e também ao longo da sua caminhada e da sua vivência, você acredita que, ao longo dessa sua trajetória, qual tem sido a carência das periferias do Distrito Federal em termos de políticas públicas? Você poderia falar um pouco para a gente? Eita, Fel, já começa com essa assim, né? Como é que a gente resume isso tudo aqui no podcast? Tem tempo, né? Podemos largar a graxa aqui, né? Sem problema, né? Pode ficar à vontade. Quanto tempo O tempo é todo seu? o Isso, tempo justamente. Bem, na verdade é o seguinte, acho que é importante frisar, assim, dentro do desenho histórico do Distrito Federal e as políticas públicas, não é possível a gente fazer uma leitura sem entender o contexto de como o DF ele se desenvolveu historicamente para chegarmos até aqui, né? Eu costumo falar em todos os espaços que eu tenho oportunidade que o DF, diferentemente de outras capitais do país, ela é uma cidade que foi desenhada para não ter tensão social, né? Então, é comum você ir em São Paulo, Rio, Pernambuco, lá em Recife, até em Florianópolis, em Santa Catarina, Espírito Santo, BH,
A periferia e o centro estão muito próximos, né, do ponto de vista visual, do ponto de vista físico, né, estão muito próximos, se embolam ali, e as demandas elas são permanentemente sentidas por grande parte do conjunto da população, de todas as classes ali subdivididas. Já o Distrito Federal não, né? A nossa chamada periferia ela está distante do chamado centro. Ela não se embola nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista visual. Diante disso, né, desse cenário, de imaginar essa cidade nesse contexto, né, ela se desenvolve apenas por uma perspectiva de moradia, né? É como se a moradia bastasse para se chamar território de cidade e você concentra todos os equipamentos num lugar onde você considera que é o chamado centro, né? E daí você tira, então, qual é a nossa carência enquanto periferia de políticas públicas. É gigantesca, né? A gente tem aqui uma presença em grande parte do território da parte educacional, você tem uma presença da parte da perspectiva da saúde, mas do ponto de vista do que a gente entende enquanto política pública, que é para além das políticas de direito, né? Você não tem um debate na cidade, então a carência é tremenda. Qualquer território do Distrito Federal que você for, que não é o plano piloto, vai ter uma primeira demanda, que é a demanda de espaços culturais, de espaços de lazer e cultura. Tem um espaço, inclusive, de parques ambientais, de vivenciar o debate do que é de fato política pública. Né? Como vocês colocaram no início, para encerrar esse primeiro ponto, política pública pode ser um banheiro público, por exemplo. É uma política pública. Né? Uma demanda da população em determinado local que reivindica um banheiro público. A questão é o que de fato unifica a cidade na perspectiva de compreender quais políticas públicas a gente precisa. E a periferia ela está há muito tempo ausente do debate de participação social de fato de política pública. O que se tem são pessoas que não moram aqui, nominadas de algum campo, que pensam o que a gente precisa, determina isso como a gente precisa e não inclui primordial de uma construção de política pública, né? Que é um processo de formulação, de escuta, de planejamento, de execução e a permanência do controle social. É isso que faz a política pública ser viva e afetiva no território. Então, praticamente, nas periferias do DF, a política pública ela tem sido gigantesca. E, obviamente que em relação a grandes outros estados, a gente já tem alguns avanços, como eu falei, dos pontos de educação, saúde. Mas você pega a Ceilândia, por exemplo, nós temos aqui mais equipamento de segurança pública do que de cultura. Você tem 4 delegacias e 2 batalhões. Você não tem um centro cultural. Daí você tira qual é a perspectiva. Contudo, parte dessa elite, de quem desenha esse desenho de cidade, ou quem pensa a política pública sem a participação popular, acha que o que existe... Perfeito. Como o Max falou, né, a gente precisa de políticas públicas. A massa também é um fator importante, junto com o governo e nossos representantes. Max, a gente entende que muitas cidades, muitos estados, têm um líder social, né? Não sei se você se considera um líder social da Ceilândia, mas é importante para fomentar debates dentro da área política, né? Onde a sociedade, querendo ou não tem um espaço significativo. Como você se considera nesse processo, né, de líder social, e como você acha que a gente pode ter acessão enquanto periferia nesses debates? Olha, essa nomenclatura enfim, eu não posso dizer que eu não sou um cara ativo no território, eu sou um cara ativo no território. Então, obviamente que algumas pessoas me nomeiam como uma determinada liderança, mas eu não quero me resumir a isso, né? Acho que toda a população que existe, que tem demanda, ela precisa de espaço para falar. Eu acho que é isso que falta. A gente tem uma pauta específica, que é a juventude, que a gente luta há muito tempo, e talvez alguma parte desse tema de juventude não agrega outras demandas da parcela da comunidade, enfim. E daí é que vem a necessidade de como a gente, enquanto periferia, se sobressai. É com participação popular. E aí não tem outra saída. Nós precisamos garantir a volta do espaço de conferência, dos espaços dos conselhos territoriais, dos espaços da vida orgânica, né? Para quem acompanha aqui o Qual é Perifa, o DF é uma cidade-estado, não tem vereança. Então, o hiato do debate político ele é muito grande, ele é de 4 em 4 anos. E durante o processo eleitoral, quando termina, são focos isolados de tensões sociais que alguns agrupamentos impulsionam, parte da população a querer esse debate mesmo de cidade na sua amplitude, ele não é permanente, por ausência da construção popular dessas ações. Então, eu só acredito que a periferia vai conseguir sobressair, primeiro, se reconhecendo enquanto potência, se organizando cada vez mais, e o Estado reconhecer que sem participação popular não existe democracia.
Então não adianta dizer que tem aqui um administrador, que eu elegi um deputado, que eu fiz tal coisa e que automaticamente alguém me representa. Não. A democracia plena e a participação ela precisa ser efetiva, permanente. Então, esse é o desafio que eu enxergo, né? Enquanto parte desse espaço de um agitador territorial aqui na cidade onde a gente está, eu tento fazer um pouco disso, né? De chamar a atenção da parcela da população, mas também chamar a atenção do poder público de que está tocando da necessidade da gente incluir, de fato, todo o povo na jogada, né? Desde o orçamento até o planejamento e execução. Legal, Max. E eu achei 2 pontos relevantes na sua fala, quando você fala de potência e de participação plena da comunidade nesse processo de construção, né, das políticas. E aí, Gel, eu queria ouvir de você, assim, a gente sabe que a educação ela tem um papel importante na construção do ser, e que hoje, infelizmente, a gente ainda está nas mais diversas esferas do nosso ensino, fundamental e principalmente no ensino médio, a gente é treinado para decorar o conteúdo e, consequentemente, através desse decoreba, poder ascender por meio de uma vaga numa universidade federal. Eu queria entender, Gel, e assim, pegar um pouco da sua percepção de como a escola poderia ajudar nesse processo de formação. O Max cita muito essa questão da potencialidade. Então, como é que a escola poderia potencializar essas vozes? E pegando também todo o adendo que foi falado pelo Max, hoje, teoricamente, a gente tem a ferramenta do censo, que é responsável por fazer toda a coleta de dados. E a gente sabe que ela é muito importante porque ela subsidia a criação das outras políticas públicas, né? Nos mais diversos segmentos, educação, segurança e afins. Você acha que o objetivo do censo é alcançado na íntegra? E se, teoricamente, a gente tem um conjunto de dados que nos faz ter acesso às mazelas da sociedade, por que que hoje a gente não é atendido na íntegra? Queria ouvir um pouco da sua percepção sobre isso. Então, é uma pergunta bem complexa e, historicamente falando, estamos longe de atingir o que seria o ideal, né? Mas já respondendo a pergunta de cara, assim, o censo que a gente tem, obviamente, ele não é o melhor ou dos melhores, assim. Mas é meio difícil, assim, se a gente for parar para pensar, você fazer um censo em que eu precise analisar minimamente como são as pessoas num país que é continental, né? Um país extremamente grande, com milhões de pessoas, um dos países com mais população aí no mundo. Então isso é muito complicado. Mas, com os dados que eu tenho, eu consigo, através de políticas públicas, transformar esses dados em algo positivo. E, já puxando o gancho do que você falou, do que o Max falou também, a escola ela tem um papel importantíssimo, fundamental para isso. Ela cumpre esse papel? Não. Mas por que ela não cumpre esse papel? Porque ela não tem o chamado, digamos assim, aporte, não só diversos outros aportes, mas o principal aporte financeiro. Acho que o financeiro é o que falta, porque a gente não tem. Você vai ver, o Max deu o exemplo aí de que a gente tem 4 delegacias aqui na Ceilândia, 2 batalhões e tal, e a gente não tem um centro cultural. Um exemplo para mim, que seria assim fundamental para uma escola desenvolver bem o cidadão, desenvolver bem a capacidade cognitiva, desenvolver bem a capacidade daquele aluno se transformar num cidadão, e aquele cidadão ele vai votar conscientemente, ele vai ser parte daquela cidade. O que ele tem que fazer? Poxa, vamos ter uma escola aqui? Vamos. O que a gente vai oferecer nessa escola? O que precisa ter nessa escola para que eu transforme aquele cidadão em um bom cidadão, um cidadão ativo, um cidadão presente na cidade? Para mim, passa pela cultura, por exemplo, esse centro cultural que o Max falou que a gente não tem, por exemplo, aqui na periferia, né? Uma escola ela tinha que estar perto para mim, sei lá, de um museu, então de algo que eu possa trabalhar à vontade daquele aluno. E não só isso, eu tenho que dar acesso à cidade àquele aluno. Se eu moro aqui no Privê, eu moro na Ceilândia, mas eu sou um pouco distante da Ceilândia. O pessoal na escola, na minha época de escola, me zoava porque eu não era da Ceilândia. Eu era do Privê, que já está depois da BR. Era difícil para mim acessar as escolas, porque eu sempre estudei no Setoró, porque não tinha escola no Privê ainda. Eu tinha que acessar as escolas no Setoró e eu tinha que pegar o ônibus. Aí o ônibus já não tinha. Quando tinha era escasso demais, eu quebrado. Muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, eu tive que ir a pé para a escola. Então a cidade em si, ela já não me permite acessar a escola. Aí eu entro na escola. Aí eu tenho aquele calendário, eu tenho
aquela grade curricular que muitas vezes para o aluno não faz sentido. Se a gente for analisar historicamente, pedagogicamente, faz sentido, faz, mas falta coisa. O que para mim teria que ser a solução? Escola integral, por exemplo. Escola integral vai fazer com que aquele aluno tenha acesso à escola, tenha acesso à comida. A gente que estudou escola pública, principalmente, conhece que muitos alunos não têm o que comer e vão para a escola. Então, a gente não tem acesso à escola por meio de transporte público. Depois a gente tem que ter comida para esses alunos. A gente tem que colocar eles dedicando tempo a algum esporte, porque a gente sabe que esporte não só transforma, mas é um meio de saúde, é um meio de, sabe, integração social, é de ascensão social também. Então, esporte. E, por fim, inserir aquele aluno na cidade. E aqui em Brasília, principalmente, eu vejo isso muito distante. Por quê? Porque é igual o que o Max falou. A gente se interessa por algumas coisas específicas de 4 em 4 anos. A gente não sabe quem é o administrador da Ceilândia. A gente não sabe quem são os administradores das cidades em si. A gente não, sabe, não tem um processo eleitoral. A gente não tem Câmara dos Vereadores aqui. A gente não tem prefeitura. A gente parece que não tem, a gente não tem essa proximidade política o tempo todo. E nem que seja só de 2 anos, mas a gente tem de 4 em 4 anos e olhe lá. A gente só vê ali os deputados distritais e tal. Muitos, inclusive, nem são das cidades que receberam mais votos, por exemplo. Isso é toda uma confusão. Para quem escuta a gente de fora de Brasília, deve ficar perdidinho. Se nós brasilienses aqui ficamos perdidos quanto ao nosso processo eleitoral, para quem é de fora deve ser muito mais complicado. Então a gente não tem essa proximidade política, igual o Max falou, a gente não tem essa proximidade nem de cidade, né? A gente não, poxa, a gente para ir num museu, para ir num centro cultural, para ir em alguma atração dessas, por exemplo, a gente tem que ir pro plano. Hoje em dia que eu vejo essa mudança um pouco mais, assim, mas eu já estava ali na adolescência e tal. E aí talvez o Max, quando estava na adolescência, também não viu isso. Ele deve ter visto ali algo engatilhando como um bebê ali ainda, tal. E a gente está vendo essa mudança só agora. Mas para mim, resumindo aí tudo que eu falei, que eu já falei demais, o que você perguntou, Luiz, a gente tem que transformar primeiro as escolas acessíveis e colocar esses alunos em acesso com a cidade. É algo que não é só aqui, é um problema crônico do Brasil mesmo. Em outras cidades a gente vê uma mudança justamente porque as cidades, as periferias principalmente, elas estão muito juntas, né, com os centros urbanos, por exemplo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então a gente tem muito essa proximidade, né? Então uma demanda de uma pessoa que mora num apartamento, que mora num bairro rico, ela pode ter uma demanda da mesma pessoa que é vizinho dela, mas ele é uma pessoa de classe mais baixa, é pobre e tal, porque eles estão juntos. Aqui em Brasília não tem isso, né? Aqui Ceilândia está longe, aí Sol Nascente agora já separaram, Taguatinga está longe, Brasília está lá, mais de 30 quilômetros daqui, então a gente está sempre muito longe. E não se dá a esses alunos, por exemplo, o acesso à cidade. Eu acho que tem que começar a mudança por aí. Acho que mais ou menos isso. Eu sou de 98, né? E assim, agora, né? A gente tem mais acesso, mas em contrapartida também não. O que eu bato na tecla, né? No momento de férias dos alunos, que é um tempo que o aluno pode visitar museus, o próprio CCBB é um espaço cultural bastante importante também, né? Para adquirir conhecimento, conhecer a sua própria história também, né? Recentemente eu fui na exposição do Egito Antigo e fiquei maravilhado, fui como historiador, mas durante esse período de férias, eu vejo que o governo do Distrito Federal meio que bloqueia os passos livres, né? Que dá, querendo ou não, é um acesso, é um direito, né? Que os nossos estudantes têm para acessar esses lugares que são distantes. E pegando já esse gancho, né? Sobre a falta de espaço cultural, eu queria saber a percepção do Max quanto político, porque a gente sabe que a Ceilândia é a maior cidade do DF, é a maior RA, né? Região administrativa. E aqui a gente tem alguns espaços lazer e cultura, como o Elemento Movimento, a Casa do Estudador, porém falta mais opções para atender a população como um todo. Max, jogando a pergunta para você, percepção como político, como esses projetos podem ser mais acessados pelo pessoal e como o governo, com parceria à sociedade, pode divulgar e criar mais soluções para essa problemática? Meu caro, eu acho que é seguir o que está na lei. É seguir o que a gente lutou lá no Plano Nacional de Cultura e foi aprovado
a meta 31, por exemplo, que vai até a 33, que estabelece a quantidade de espaços, de tipos de espaços culturais, de acordo com o tamanho da população. A gente pegou essa experiência da Espanha. Na Espanha, a cada 20 mil habitantes, há um tipo de equipamento cultural em determinado bairro, em determinada cidade. Então, se a gente pega a meta 33, por exemplo, e pega a Ceilândia com, vamos pegar aqui 500 mil habitantes, a gente deveria ter no mínimo 4 tipos de equipamentos culturais. E a gente está há 37 anos lutando por um centro cultural. Então não tem muito o que inventar, sabe, galera? Porque o que tem é fazer. Mas por que os caras não fazem? Porque nós não estamos gerenciando orçamento. Sabe? Essa galera não prioriza a gente. Olha, você pega o Distrito Federal, que é uma cidade quebrada, hoje ela sobrevive graças a um fundo constitucional que garante ali a segurança, a saúde e a educação, que vem aproximadamente aí 14 bilhões. E desses 14 bilhões, mais da metade, 8 bilhões, é para uma secretaria só, que é a Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, isso não faz sentido para mim, né? E aí fala, mas não tem dinheiro, tá certo, é quebrada, tem uma série de restrições, mas gera um monte de outros privilégios. Então, assim, como é que a gente muda isso? Quando você falou da Ceilândia, eu tava aqui com um monte de número na cabeça. Não é só ser uma maior RA, não, mano. Ceilândia é 10% do PIB do DF. É o maior mercado consumidor do Centro-Oeste. Tem noção do que quer ser o maior mercado consumidor de uma região, porra? Né? Nós somos importador de imóveis, de cultura. Né? Nós temos uma obra de Oscar Niemeyer, que é a Casa do Cantador. Nós temos um sítio arqueológico, cara, que é a PUC do Goiás aqui explora, estuda. Né? Nós temos um museu de gemas. Tem um monte de potências que essa galera não valoriza, porque é isso, né? Nossa cidade já foi desenhada para isso, para ser uma cidade dormitório. Então acho que nós temos que quebrar todas essas lógicas e reconhecer que a gente não está exigindo algo porque é legal. Não, nós estamos exigindo o que é de direito da população. Quando o Gel falou, por exemplo, de educação integral, que é o que eu defendo, é para além do equipamento educacional, é toda a cidade ser educadora, mano. Né? Não precisa ninguém ficar o dia todo numa escola, que é um internato. Você pode ter uma série de parcerias onde ele de manhã ele está na Vila Olímpica, ele nada, ele faz uma atividade, à tarde ele vai para a escola, no meio da tarde ele sai, vai para casa do primeiro morador do bairro, onde ele vai ter uma aula com o morador de como ele vir para cá. A gente precisa criar identidade, como já falou, local. Gerando identidade gera valorização, respeito e cobrança. A gente é muito recente, é verdade, dentro dos seus pouco mais de 60 anos, Brasília passou 20 na ditadura, mano. Outros 20 e poucos no governo de direita, outros 12 em tentativas progressistas, é tudo muito recente, tudo muito novo, e a gente precisa lutar. O que nós estamos fazendo aqui agora nesse jogo de memórias é refletir sobre isso. Nós não estamos exigindo absolutamente nada fora da curva. Nós estamos querendo o que já está estabelecido, que a gente lutou e conseguiu e garantiu nos espaços necessários para que isso aconteça. O que precisa de fato é a gente ocupar os espaços. Então, na minha visão hoje, enquanto uma pessoa politicamente ativa, se a gente não ocupar esses espaços e, de fato, fazer a transferência real, a gente vai ficar assistindo esse jogo de poderes de privilegiados que querem gestar a cidade para os seus negócios, para alugar prédio, para determinar qual terreno vai ser licitado para ele poder comprar com a empresa dele por fora, para patrocinar um time de futebol e, ao mesmo tempo, meu filho ganhar 2 lojas para poder abrir as camiseterias e vender a camiseta desse time, saca? Essas loucuras, mano. É eu botar 90 pessoas dentro do instituto e dizer que é intocável, que essa galera vai ganhar super salário. Essa é imoralidade, velho, no Distrito Federal, tá ligado? Isso a gente não pode permitir mais. Perfeito, Max. Eu acho que é esse engancho mesmo, cara. Quando você fala da questão dessa educação colaborativa, né? Eu achei muito bacana esse termo, porque a gente poderia até, de uma certa forma, explorar o talento da comunidade, porque a gente tem muita gente talentosa na Ceilândia, por exemplo. Temos professores, temos pessoas que cantam, tem pessoas que tocam, tem pessoas que dançam, né? Então, em contrapartida, no momento que a criança não tivesse ali na escola, né, exercendo o direito de aluno, estaria numa outra área fazendo alguma atividade extracurricular, né? Então acho que essa corrente da construção colaborativa no processo de desenvolvimento da comunidade, eu acho que tinha que ser uma política pública implementada há muito tempo. Cara, mas essa ideia da corrente colaborativa, velho, eu acho muito significativa, sabe? Porque aí acontece, em contrapartida, essas pessoas que têm algum talento e que poderia estar prestando para a comunidade,
poderia estar recebendo uma renda do governo, né? Porque aí você fomentava, além de você construir todo esse processo de educação colaborativa, você fomentava também a economia local, né? De uma Sim, certa forma, e diretamente. esse exemplo que o Max usou mesmo, de ter na Espanha, né, a cada 20 mil habitantes e tal, ter algo cultural ali, isso já faz até, não indiretamente, já faz diretamente já, mesmo que você não dê uma renda e tal, mas você faz com que as pessoas tenham acesso a certas coisas, isso muda a percepção delas de tudo, de vivência, de cidade, de vontade de fazer o que quer, sabe? Muda tudo. Até da própria imagem, né, cara, Sim, da periferia também, que infelizmente hoje a imagem de marginalizada ainda é muito forte, né? exato. A gente tem esse embarreiramento muito grande. E sempre vai mudando, né? Por exemplo, aqui na Ceilândia, a gente ainda tem, claro, mas Sim, há uns anos atrás era muito mais forte. Aí a gente vê agora, por exemplo, Águas Lindas ser esse foco agora de, e agora lá é a criminalidade, ou ali que é perigoso e tal. Ou então mais perto aqui da gente, o Sol Nascente, não sei o quê. E daqui 10, 15 anos pode ser que já não seja mais. E aí vai ser outra coisa. E sempre vai renovando, sabe? E sempre tá esse foco na periferia, de a periferia ser algo ruim. E aí a gente vê na TV, por exemplo, uma pessoa que se destacou, que veio da periferia. Aí ela transforma aquela história como se ela fosse, no caso a TV, né? Transforma aquela história como se, basta você querer. Aí insere na goela abaixo das pessoas aquela história da meritocracia, mas não é assim, pô. Aquilo é exceção. Sempre é exceção, principalmente vindo da periferia. Sempre é exceção. exatamente. Hoje eu sou totalmente contra esse argumento. A variável que eu mais gosto de falar é oportunidade. Eu acho que a gente precisa de oportunidade para mostrar nosso talento, para mostrar, até para ter acesso também e se descobrir numa nova oportunidade, sabe? De Exatamente. repente você não tá mais naquela vibe de fazer aquilo e você recebe uma oportunidade para se desenvolver em uma outra área. Então, consequentemente, você vai abraçar aquela oportunidade e vai conseguir se potencializar. Esse discurso meritocrático de que você se esforce, você consegue, é realmente praticado só por pessoas que não têm, na minha concepção, tá, pessoal, vivência da realidade. Uhum. E, assim, infelizmente no Brasil a gente ainda tem muitas pessoas que vivem nas suas bolhas e que acham que o fato de viver nas suas bolhas e de ter tido acesso a oportunidades sempre por ter tido um lar estruturado e com acesso a todos os tipos de espaço, acha que todo mundo, ao se esforçar, também teria esse mesmo direito que teoricamente foi privado por uma determinada situação. Isso sempre tá muito ligado com algo também profissional até, né? Do tipo, a pessoa, fulano, principalmente da periferia, fulano deu certo. Mas a galera esquece que as pessoas elas precisam apenas viver, principalmente viver a cidade. Tipo assim, eu não preciso também fazer uma coisa, eu transformar aquela algo profissional, digamos assim, em algo de sucesso e tal. Eu posso simplesmente querer fazer todo dia minha natação no Centro Olímpico e é isso. Eu posso querer tirar umas fotos e colocar em uma galeria da minha cidade. Eu quero, sei lá, tocar violão com um grupinho que eu formei aqui que a gente ensina a tocar violão. E eu não tenho necessidade de colocar aquilo também como algo profissional. Pode ser hobby, pode ser vontade pessoal de realização. Não precisa nada de ser profissional, né, também. A gente sempre tem muito essa ideia, tal. É isso mesmo. E bom, a gente já discutiu um pouco, falou sobre educação, né? Especialmente como ponto-chave de políticas públicas. E aí me vem à tona também saúde e segurança. A gente vem citando assim um caso específico da Ceilândia, pelo fato da gente ser morador, mas não só da Ceilândia, a gente de outras periferias. Hoje a gente tem uma construção de UPAs, unidade de pronto atendimento em todos os lugares. Recentemente foi inaugurada mais uma aqui no Setoró. E a gente observa uma grande ausência de médicos e de profissionais, para atender essa população e, consequentemente, prestar o serviço ali que a população demanda. Na concepção de vocês, como a gente pode avançar nesse quesito de, porra, assim, o governo está vendo a necessidade dessa população e, teoricamente, a gente vê que o governo só quer criar novas unidades sem, de fato, atender à essência do problema, né? Além da saúde, a gente tem um grande problema também, que é a segurança. E a gente já debateu aqui um pouco das questões de ausência de cultura na cidade. E eu queria ver, assim, entender de vocês como é que a gente poderia ser assertivo
Eu falo isso em termos de sociedade civil e de governo, para a gente começar a mudar esse cenário da nossa periferia, sabe? Tipo assim, da gente não ter tanta, hoje, pessoas voltadas para a questão do crime, né, por falta de oportunidades, que são variáveis diretamente proporcionais, e como o governo e a sociedade civil poderia sanar essa lacuna. Vai, Gel. Não, manda você. Sabe o que eu penso, gente? Eu penso o seguinte, eu penso assim, disso tudo, onde está o grande desafio? Qual projeto, e isso também faz parte do que nós estamos debatendo sobre política pública, que não é só o fim, não é só um equipamento, não é só uma ação, mas é um projeto que está destinado para a população. Ou seja, qual é o projeto para essas áreas? Qual o projeto que eu quero apostar de saúde? Qual o projeto que eu quero investir em segurança pública? Qual o projeto que eu imagino de educação? Pegando isso, é que daí a gente começa a botar uma fala inicial nossa aqui de quer envolver a população para entender o tipo de projeto. Não o que vendem para nós todo dia, né, de dizendo que nossos bairros são violentos e por isso precisa de mais polícia, e aí eu vou começar por esse ponto da segurança pública. Polícia não é segurança pública. Nós precisamos entender isso. Polícia é atores de segurança pública. Ele faz parte do que nós estamos tentando definir como um projeto e uma política de segurança pública. Segurança pública é mato cortado, é um ônibus chegando na parada no horário e ninguém exposto na parada por muito tempo, ou para se molhar, ou para poder ficar exposto a uma possível violência como um furto. Segurança pública é iluminação eficiente, segurança pública é direito, cara. Então, assim, a gente tem uma história vendida por parte da parcela do poder do Estado de que segurança pública é polícia. E toda hora você fala assim, o que você sente? Eu preciso de segurança pública. Aí você fala assim, pô, o que de segurança pública que você falta? É polícia, não vai ter, não resolve. Esse modelo de segurança pública, então, ele não serve. Ele não é integrado, ele não é solidário, ele não é com cidadania. Ele é uma polícia, né, uma segurança pública que tem uma polícia ostensiva, repressiva, que não serve a nenhum de nós que está aqui. Porque, eu pergunto a vocês, tá aí o Gé lá do Privé. Você sabe quem é o oficial do dia hoje no Privé? Ninguém sabe. Vamos pegar o Gel como elemento aqui, viu, Gel? Vou te nomear como um ator aí do teu território. O Gel faz um puta trabalho na comunidade, é professor em tal escola, atende os meninos com aula de violão, pá. O Gel sai da sua aula de violão, só que o Gel ele é o padrão suspeito de abordagem, no estereótipo racista dessa corporação. E como o Gel não conhece o oficial do dia, a corporação que tá lá hoje não conhece o Gel. Aí o que acontece? Tromba com o Gel, a primeira coisa que os caras falam, cala a boca vagabundo, mão na cabeça. O Gel se sente puta ofendido, porque um cara que é membro do Estado me trata com violência, né? Pelo um padrão de estereótipo, e automaticamente, quando eles dão sorte de pegar alguém, a comunidade acha, olha, tá vendo como foi importante ali? Ele pegou um cara vendendo alguma coisa, sabe assim? Ou ele pegou um cara assaltando alguma coisa. Mas isso não resolve a problemática de segurança pública. Por quê? Nós precisamos de um projeto de segurança pública integrado e com cidadania, irmão. Que ele seja completo. Polícia comunitária não é um dia um policial jogar bola com uma criança. Polícia comunitária é permanência com diálogo na comunidade, entendendo as problemáticas. Nós fizemos um levantamento aqui do núcleo de ação inicial, e aí eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou aqui no Qual é Perifa, viu, galera? Para demonstrar um pouquinho, porque é o seguinte, a galera vê nós de abarreta, mas nós estudamos todo dia. Todo dia a gente estuda orçamento, todo dia a gente estuda projeto, todo dia a gente lê pesquisa, todo dia a gente busca informação para poder tentar qualificar o nosso discurso, mas também conseguir apresentar propostas para o que está aí que a gente não concorda, entende? Então, quando você pega o núcleo de ação inicial da Secretaria da Criança, o que é esse núcleo? É o núcleo que recebe os jovens que estão incidindo, que foram pegos pelo Estado e vão cumprir uma medida socioeducativa. São 5, né? Primeiro, advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e de internação. Os jovens que passam pelo núcleo de ação inicial, na pesquisa deles lá, evadiram da escola 2 anos antes. Porra, ninguém perguntou por que o moleque da nossa quebrada tá 2 anos fora da escola, mano. Mas o Estado Penal chegou nele. Porque ele estava com uma pequena porção de droga, que a maioria de quem está internado com medida de privação de liberdade no DF, crianças, né, adolescentes até 18 anos, foi pego por furto e por crime análogo a tráfico de droga, porque a maioria foi menos de 50 gramas, ou seja, tudo menor potencial ofensivo, que a prisão de liberdade traz mais ônus para o moleque do que, sei lá, um intermédio. Nós não temos isso no território, não precisamos debater isso. Quando você pega a saúde, qual é o nosso projeto de saúde, cara?
Nós fizemos aqui várias diligências, que é o termo técnico que essa turma que se escutar a gente vai ouvir, que é o quê? Vigilância numa unidade de saúde. Nós fomos para uma UBS, nós fomos para uma UPA e depois nós fomos para um hospital. E ficamos ali, eu não vou falar que eu fiquei 24 horas, porque eu não dei conta, mas eu fiquei ali 18 horas num, fiquei 12 horas no outro, 16 horas no outro, sentado no canto, observando e conversando com as pessoas. Galera, a maioria das pessoas que procura um hospital a essa hora da noite, que nós estamos aqui gravando o Qual é Perifa, gente, você vai ouvir pela manhã ou de tarde, nós estamos gravando à noite. Qualquer pessoa que chega em casa, a classe trabalhadora, que chega em casa esse horário e vê o seu filho queimando de febre, vai recorrer a quem? A um hospital. Qual é o problema? O hospital é para média e alta complexidade, velho. Tá ligado? Tipo, você vai no pronto-socorro de emergência agora, o médico só vai pegar quem quebrou uma perna, quem tomou um tiro, quem tá infartando, quem tá com possibilidade de AVC, tá ligado? É isso que tá em jogo, é isso que tá colocado. E a população que chega lá com febre, o cara não vai atender, porque febre não tá na média e alta complexidade. Vai passar um Tilenol, vai mandar voltar para casa, porque nós não temos atenção básica. Então nós precisamos entender que o modelo de saúde pública que nós precisamos investir é a estratégia de saúde da família. E entender que saúde não é doença, mano. Saúde é qualidade de vida, é bem viver, é boa alimentação. Pô, nosso time come muito mal, gente. A galera come embutido, tá ligado? Miojo. Eu não tô condenando, não. Isso é reflexo também de uma sociedade capitalista que bota esses produtos mais barato do que os produtos de melhor qualidade, entende? Então, pô, como é que eu vou comprar ali um biscoito, etc., se o outro ali que é transgênico é mais barato? Eu vou mais barato, pô, tá caro. Então, precisamos entender, é horta comunitária, precisamos entender que saúde é qualidade de vida, é mais tempo com a família, é prática esportiva e tal. Quando você pega a educação, é a mesma coisa. Qual é o nosso projeto de educação, mano? Nós estamos educando para o quê? Para quem? Por quê? Para ficar rico? Então, eu quero dizer para quem tá ouvindo Qual é Periferia, ninguém vai ficar rico aqui porque tá estudando, não, mano. Numa sociedade capitalista, é a exploração que te permite ficar rico. Se você ficou rico e achou que não explorou ninguém, então tá inocente. E aí, com todas as benesses de superações, eu também concordo, viu, Gel? Essa lógica meritocracia, eu sou super contrário. Eu acho que as pessoas nossas têm pequenas oportunidades e que dessas pequenas oportunidades eles conseguem sobressair, mas não é a máxima. O que serve a educação? É o aprendizado, é a memória, pô, é a identidade, é a cultura, é patrimônio. Sabe, nós estamos botando nossa molecada para uma escola que não estamos produzindo nada, mano. O que nós estamos produzindo? Vocês falaram de cultura. Quais são os poemas que nós estamos lançando, sabe? Nossos poetisas. Quais são os espaços para apresentar essas obras? Quais são as pesquisas que nós estamos voltando para o nosso território? Educação é saber. Eu aprendo muito mais numa comunidade quilombola do que na sala de aula. E eu não estou menosprezando o meu professor que está lá ralado, não. É toda a política educacional que coloca lá na sua chamada grade curricular algo que ele nivelou nacionalmente, todo mundo precisava saber para ganhar um status de que sabe e não sabe, pô. Sabe? Ninguém é mais sabido do que o outro. O Luiz tem muito mais experiências locais do que eu. Quero aprender com o Luiz, eu posso aprender numa troca. O que a gente faz no Jovem de Expressão? Eu posso ensinar matemática num filme. O moleque vai ter que entender ângulo, geometria. O cara precisa entender ângulo, precisa entender foco, precisa entender, sabe, de medida, a distância que tem que ter a luz para poder enquadrar. Isso você pode trabalhar várias ferramentas. Então, eu não queria me alongar, mas esse tema me provoca. Vocês me provocaram aqui. Tô animado, tô até em pé. É para entender isso. O problema não é o que tá ali, o que nós estamos vendo. Sabe? O problema não é o policial, o professor, o posto de saúde. Aquilo ali é o que já tá na desgrameira para nós. O problema tá exatamente no qual tipo de projeto de sociedade que a gente quer com essas ferramentas. Mano. E aí nós temos que botar de novo o povo na jogada, nós temos que explicitar. E explicitar não é entender assim, a maioria acha que é isso, não. Se você tem hegemonicamente uma imprensa com a datenização da TV, que fica dizendo que nosso bairro é violento, daqui um pouco nem a mãe nossa sai na rua ver nós, ela corre, porra. Porque ela liga a televisão e fica vendo, caralho, aqueles moleques lá, como é que é aqueles moleques lá, pá. Não sai nada dali, mas fica o tempo todo descendo a linha no estereótipo. Aí ela vai pra rua ver os filhos dela, ela volta correndo, porra. Ela fica com medo da rua. Então temos que mudar isso e discutir de fato qual é o projeto. Eu acredito nesse projeto que nós falamos aqui, que é possível, né, uma saúde holística, é possível uma educação de qualidade para todo mundo, é possível uma segurança pública com cidadania. Tem experiências no mundo todo, bem-sucedidas disso, só que isso não gera riqueza, né? A doença gera lucro para as empresas, porra. Me desculpe se eu estou me alongando, mas olha só o relatório que saiu da Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. 100 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por opioides, mano. Overdose, a maior overdose da história dos Estados Unidos depois de décadas. Lá, overdose tudo direto.
E a opioides não é uma droga ilegal, não. Foi prescrita por médicos, legalmente, por um puta lobby da indústria farmacêutica, cara. É o que nós estamos acontecendo no DF hoje. O DF é uma cidade dopada. Qualquer um de nós que marcar uma entrevista hoje, uma consulta com um psiquiatra, na primeira consulta, esse cara vai te pontuar uma patologia, vai te sair com uma receita, mano. Tá ligado? Então, assim, esse tipo de modelo serve a interesses econômicos, por isso que os caras não querem mudar. Então, a doença é interesse, a violência é interesse, porque aí nós vamos ter que sair botando um monte de coisas em casa para poder se sentir mais. Aqui em casa mesmo, pô, a minha mulher só se sentiu seguro quando ela meteu uma câmera. É muito louco isso, né? Mas é isso. A câmera não vai resolver nada. Se o cara quiser entrar aqui, só vai olhar pra câmera e falar: e aí, firmeza? Massa. Estamos aqui roubando, fica aí filmando de boa. Vai fazer o quê? Ele vai descer, vai virar um robô? Vai... Não vai. Mas a sensação de segurança, que é o que a gente discute, né? Segurança efetiva não existe. O que existe é uma sensação de segurança. É você saber que, pô, ali vai estar aquela viatura, ali vai ter aquele mano. As pessoas circulando na rua, né? Pô, vou chegar agora esse horário, 11 horas da noite, que o meu baú tá... A rua não vai estar escura. Você vai ter aquela molecada jogando bola no canto, vai ter aqueles irmãos ali que tal, pô, que só trabalha. É isso, pô. É cidadania, né? Desculpa se eu alonguei aí, mas tô aí. Não, que isso, cara, foi brilhante. Max, ele falou sobre o Jovens de Expressão, né, que é um projeto muito interessante que a gente tem aqui na Zelândia. É um projeto que realiza mais de 400 atividades, segundo, né, a reportagem publicada no Jornal Brasília, para os jovens, né, não só para jovens, porque atende toda a faixa etária, mas a grande demanda de procura é mais dos jovens. E recentemente a gente teve uma tentativa de retirada pela própria administração da Zelândia, onde a gente teve muita comoção nas redes sociais, né? Eu acompanhei muito no Twitter e muitas dessas comoções vieram do público jovem. Te retorno uma pergunta. Você acredita que a população, sobretudo daqui da Quebrada, tem lutado mais para ter esses acessos? Olha, de fato rolou uma mudança, né? Obviamente que o Jovem de Expressão, cara, ele, apesar de ser um cara que te ajudou a formular, pô, ficou lá há muitos anos, eu não tomo ele como uma referência para todo mundo, porque nós tivemos ali uma vantagem foda, que é ficar aberto 24 horas, sei lá, de domingo a domingo durante 15 anos, tá ligado? A experiência do Jovem de Expressão enquanto política pública que a gente poderia contribuir é isso. É possível mudar um território e atender a população, mas é isso, permanência, precisa de permanência. E o que aconteceu com o jovem foi essa permanência, né? Pô, a gente não sabia onde ia dar, tá ligado? Acho que a real é essa. Nem nós da equipe, tô falando sinceridade. Quando a gente sofreu o ataque, falou assim, cara, vamos gritar, mas a gente não sabia como é que ia vir a demanda, que podia não vir. Mas o que até nos emocionou é que até pessoas que já passaram muitos anos pelo jovem, o jovem gerou uma identidade para aquelas pessoas, de pertencimento. O jovem ele não é um espaço que você chega... Qualquer um de vocês que for no Jovem de Expressão, o jovem não tem recepção, galera. Né, o que foi dito aqui sobre a questão do crime, tá? O crime ele não tem fila de emprego não, pô. Você não vai entregar uma ficha para entrar pro crime, tá ligado? O crime ele vai te agregar, porque ele tá perto de tu, que ele vai te provocar, vamos ali, te empodera, te dá uma responsa, te confia em tudo, se sente com prestígio, com poder, com reconhecimento social. Qual é a nossa parada? Mano, nós não vamos criar condicionante, nós vamos agregar também. Eu quero dar para esses jovens poder, prestígio, reconhecimento social, sem risco de morte, pô, sem risco de ser preso. Esse é o desafio. Então, eu sinto que a juventude hoje está mais engajada, mas muito pelo acesso à informação, muito pela vontade de produzir também. E a minha juventude não teve um jovem de expressão, pô, tá ligado? Assim, o jovem de expressão ele é utópico ao mesmo tempo real, porque eles são experiências, ensaio de coisas que eu não tive, que a galera que tá lá gerindo, né, que começou, não tinha, mas que queria ter para todo mundo. Só que a gente atende uma parcelinha da juventude de Zelândia e do DF, mano. Nós somos só um equipamentinho lá. Agora imagina se isso fosse espalhado por todos os territórios com uma experiência real, efetiva de qualificação do território. Aí sim, a gente debate saúde, porque cultura é saúde, né? Você debate segurança pública, que é a repactuação do território, você debate, sabe, um monte de coisa. Então, porra, o jovem é assim, cara, essa semana, inclusive, é minha última semana nesse ciclo lá. E eu sempre falo pra galera assim, não sei se eu volto, né? Fica naquela coisa assim, que eu cumpri minha tarefa no passado, voltei agora como coordenador pedagógico. Eu sempre digo, cara, o que eu pude fazer para dizer que é possível, eu fiz. Se chegar alguém agora, tocar o Jovem Expressão e fazer uma coisa muito mais louca, mano, não tem um ressentimento, pelo contrário. É outro fluxo, outra juventude, com outros olhares. Mas o que estava no meu alcance
E o melhor do que eu pude dar, e que o melhor que nosso time podia dar naquele momento, nós fizemos, velho. Saca? E foi porrada. Foi muito difícil, porque as pessoas acham que é isso. O próprio Estado acha que aquilo lá é deles, e não é, pô. É ocupação pública urbana permanente, cara. Sabe? Você manter um espaço aberto por tanto tempo não é fácil pra ninguém. Por isso que eu não condeno os outros movimentos sociais, porque é difícil você abrir a porta todo dia. O Luiz veio aí, apoiou a gente várias vezes com cesta. Além da cesta, nós temos que ficar arrecadando dinheiro para pagar o pré-vestibular, arrecada dinheiro para pagar o cursinho, manter a galeria aberta. Essas 400 ações, você tem que ter alguma coisa fazendo eles minimamente existir aberto, senão a galera vai embora, entendeu? Porque a vida da nossa juventude, ela é assim, ó, ela chega, ela cansa e ela vai embora. Então, se eu sei disso, no momento que ela chega, eu tenho que aproveitar o máximo dele para que esse cansar não seja rápido. Que ele cansa daqui a 2 anos, 3 anos e busca outras coisas. Mas o máximo que ele puder ficar ali com nós, ele vai ficar. Então, o Jovem Expressão é essa real utopia, né? É o inédito viável que a gente fala. Cara, e tomou uma proporção muito boa, velho. Eu lembro que uma amiga minha, que mora no Recanto, já veio me perguntar, referente, né, aos alunos que são disponibilizados para pré-vestibular, né? E eu imagino que, como você falou, né, no começo vocês não tinham a ideia do que poderia ser o jovem, né? E certeza que seu papel, Max, foi acertado, porque o Jovem é um projeto enorme, não abraça só a Ceilândia, né? Abraça cidades vizinhas também, tem gente de Taguatinga vindo pra cá, de Ceilândia. Cara, tem gente de Sobradinho, mano. Os caras pegam 2 ônibus, é um grupo de jovens, pega 2 ônibus, vai até a Rodô e da Rodô pra Ceilândia. A gente fica feliz, mas ao mesmo tempo fica pensando, porra, mano, olha só, o cara tá migrando, né? Sim. Pra chegar e fazer um trampo aqui. É isso, ele podia estar na cidade dele, mas a gente, um dia nós vamos conseguir. A ausência de replicação de cases, né, Max, de sucesso, total, né, cara? E eu já apresentei pro Estado o custo. Bicho, é muito mais barato do que manter qualquer jovem internação, tá ligado? O custo para fazer jovens serem replicados, a metodologia, nós temos tudo, nós temos uma tecnologia pronta, mano. Eu tenho caderninhos escritos. Porque é isso, pô. A galera acha que nós somos jovens ali, tudo porra louca. Uhum. Quem ajudou a gente depois a sistematizar o programa e criar uma tecnologia foi a Nações Unidas, pô, a Unesco e a UniODC, 2 escritórios das Nações Unidas. Quando nós começamos naquela praça em 2006, não tinha uma padaria em volta. Hoje tem 2. Isso é o sinal de como é parte do desenvolvimento local, entende? Por que não tinha? Porque ali é um salseiro da porra, a história não é fácil ali não. Ó, a violência, ela é inibidora do desenvolvimento local, porra. Ninguém quer investir ou ficar em um lugar que todo mundo quer violento, porra. E, Max, você não tem só um impacto financeiro, você tem um impacto social, você tem um impacto cultural, entendeu? Você tem um impacto educacional. E, cara, violência, sim, entre aspas, né? A gente encontra em qualquer cidade, né? Até o que eu comento o debate com meus amigos e tudo mais é a relação da mídia em relação a isso, né? Porque a Ceilândia, por mais que agora tá mudando, né, no cenário midiático, mas eu vejo que persiste muito notícias sobre criminalidade, sabe? Fulano foi esfaqueado na Ceilândia e tudo mais. Sendo que acontece a mesma coisa em Águas Claras, acontece na Asa Norte e tudo mais. Claro. O fato da gente morar na periferia, parece que a gente puxa essa criminalidade pra gente por conta dessa mídia, saca? Se Ceilândia fosse um município, nós seríamos um dos 100 maiores municípios do país, mano. Tem noção do que significa num país com dimensão continental que é o Brasil? É óbvio que você tem 500 mil pessoas reprimidas num território, vai ter estresse, pô. Você pega qualquer município, esses 100 municípios da mesma população, olha a estrutura organizacional delas e olha a estrutura organizacional de Ceilândia. É diferente, pô, eles são cidades. Aqui nós somos cidades, mas enquanto RA, eu não estou defendendo que nós temos que ter vereador, não. Nós estamos dizendo o seguinte, só que Ceilândia não debate Ceilândia, entende? Nós não temos um debate, por exemplo, de que quantos % do IPTU de Ceilândia fica em Ceilândia. Nós não temos isso, pô. Porque a gente, às vezes, alimenta um plano piloto, alimenta uma qualidade, um jardim, os balões, alimentam iluminação. Pô, 14 milhões de iluminação na esplanada. Eu não vou nem entrar no mérito do valor, porque não é isso que eu quero debater. Mas, pô, será que a gente não conseguiria ter botado luz em toda a quebrada? Aí não, você tem que sair do seu lugar para ir lá na casa do caramba, levar sua filha para tirar foto num lugar legal. Será que você podia, porra, também ter ali um monumento de final do ano em cada cidade? Isso tudo parece ser besteira,
Mas essas simbologias fazem parte do fazer antropológico de um lugar, porra. Então a gente tem feito o que no DF? Uma massa trabalhadora, pagadora de conta, gerando riqueza para uma elite usufruir e às vezes nem vão, pô. Sabe não, pô, se a maioria tá aqui, por que eu tenho que ir no plano ver uma árvore de Natal colorida? Bota a árvore de Natal colorida aqui, porra. E quem quiser do plano que desce. Saca? Mas se você faz isso, parece que você tá reinvertendo a lógica de a galera não sai da zona de conforto, tá ligado? Pra descer pros bagulhos. Nós temos que reinventar tudo mesmo. Gel, fala aí, bicho, pelo amor de Deus. Eu tava só ouvindo, porque vocês resumiram tudo, sabe? Essa lógica mesmo que você tava falando agora de botar uma árvore de Natal aqui, isso é muito doido, porque, por exemplo, na UNB, eu passei 5 anos da minha vida na UNB. E vocês sabem aí também, né? Como já frequentaram lá, e não só lá, vocês têm amigos do plano e tal, vocês têm amigos ali. E vocês sabem que tem pessoas que nunca pisaram aqui, sabe? Ou por falta de interesse, ou porque tem medo, ou quando a gente fala, e é muito doido perceber isso em algumas falas, né? Por exemplo, do tipo, ah, não, eu moro na Ceilândia. Aí a pessoa já fica meio tipo, oxe, e o que ele tá fazendo aqui? Sabe? Se eu tô num espaço que não é para periféricos, ou se tem esse preconceito, né, da Ceilândia, eu não sou bem visto. E não só aqui, né? Outras periferias. Isso acontece no Brasil inteiro. Mas isso é muito doido porque acho que em outras regiões do país talvez isso não role tão fácil, porque as periferias, igual o Max falou, as periferias estão sempre muito juntas, né? Com centros e tal, tá tudo muito misturado. E aqui, como tem essa separação, a galera já usa isso como desculpa, entendeu? Eu não vou na Ceilândia. Ah, mas aí é a mesma distância, de eu ir pro plano, né? Exatamente. Isso é muito comum com amigos, né? Do tipo assim, ah, eu tenho um amigo do plano, aí nunca veio aqui. Aí você começa a parar e tal, parar de ir, colar e tal, aí a pessoa fica, ah, não vem e tal. Aí, pô, vem pra cá, né? Vem aqui também tô te chamando pra vir pra cá. E a pessoa não vem. Muitas vezes ela tem até carro e tal, mas é o preconceito tão forte, tão enraizado, desde que aquela pessoa existe sobre a cidade em questão, né? Por exemplo, aqui em Ceilândia, que ela não, simplesmente não consegue sair dessa zona de conforto. E não é só ela, é um sistema como um todo. Ninguém vai botar, a gente sabe que é o que seria ideal, mas ninguém vai botar uma árvore de Natal brilhante aqui no Natal na Ceilândia. Ou então em qualquer outro lugar, tipo um lugar assim, sei lá, Sobradinho, sabe? Que é um lugar também longe e tal. O centro, ele vai ser o centro, e se a gente sair dali, as pessoas não vão, ou então não vai ter o que nós esperamos, ou então nós não vamos ser bem vistos assim pelo país todo, porque aqui é o cartão postal, aqui é a cidade modelo, a cidade desenhada por Oscar Niemeyer, aí vem toda essa historinha de, e o quadradinho. Isso me cansa de uma maneira, gente. Surreal, vocês não estão entendendo. Me cansa de uma maneira surreal, porque é uma glamorização tão forte. E tipo assim, pô, legal. Eu gosto de algumas atitudes, de algumas histórias contadas e tal, quando tem essa ideia, né, do Distrito Federal, do quadradinho e tal, quando é para mostrar isso pro país todo, porque a gente é uma cidade nova, tem essa questão da identidade e tudo mais. Só que parece que muitas vezes o quadradinho é só ali, é só aquilo lá que tá desenhado, é só aquele, sabe? Só o que Oscar Niemeyer tocou, sabe? É só o que o Lúcio Costa projetou, entende? É tudo muito glamorizado pro centro, porque Brasília, como se fosse uma pessoa, né, odeia ter essa característica periférica. E por isso, muitos anos também foi se escondido, né, essa ideia do tipo assim, que aqui no Distrito Federal nós tínhamos a maior periferia da América Latina. Hoje eu nem sei se ainda é mais, mas quando eu aprendi isso, todo mundo na sala assim ficou chocado e tal. Não, porque deve ser a Rocinha. Porque esteticamente, quando você visualiza, quando você lembra da imagem da Rocinha, você pensa, não, aquilo é periferia. E com certeza é a maior. Porque é morro, porque é casa meio misturada, é casa em cima de montanha, em cima de morro, rua toda torta. Isso é aquele estereótipo, aquela visão da periferia, e provavelmente é a maior. Mas a galera esquece que aqui a periferia ela é plana. Aqui a periferia e era muito maior na época. Repetindo, não sei se é mais, né? Talvez nem seja, talvez seja ainda. Mas na época, assim, foi um choque e tal. E, meu Deus, isso é no Distrito Federal, a 30, 25 quilômetros da capital do país. Sabe, isso é muito doido. E quando a gente vê, assim,
essas diferenças periféricas, diferenças históricas, a gente vê que Brasília tem um dos maiores IDHs do mundo, não é do país. É um dos maiores IDHs do mundo, mas Brasília é centro que eu tô falando, sabe? É ali, Lago Sul, Lago Norte, em que todo mundo basicamente tem uma piscina. Isso é muito doido de se pensar. Eu acho que o IDH daqui é comparado com alguns países assim, europeus assim, Suíça, Dinamarca, sabe? Esses que tem IDH muito alto. E puxa para cima esse dado, por quê? Porque a gente tem pessoas aqui que recebem aí seus 25, 30 mil reais mensalmente. E a gente tem a maioria da população que vive, e olhe lá, com salário mínimo. Isso é muito doido, que acontece na mesma cidade, e eu tô falando de pessoas que moram a 20, 30 quilômetros de distância de mim. O que não é muito. Só fazendo adentro à sua fala, né? O Lago Sul tem IDH da Suíça. Olha aí, Pra você ter então. uma ideia. É isso, Né? isso é caraca, E além de ter a maior renda, né, do Distrito Federal também. isso é muito doido, pô. Você pensar que, sabe, eu tenho um amigo pessoal, assim, que trabalhou comigo e tal, ele fez história comigo na UNB, e ele é aquele típico, sempre teve grana e tal, mora no lago e tal. Ele não é totalmente alienado, já andou por aqui, já sabe, ele conhece essas... Ele não é aquele classe média que ficou rico, que a gente fala que ficou chatão. É aquele pessoa que sempre foi rico. Parece que é mais de boa, não sei explicar. Mas enfim. E é muito doido pensar que, sei lá, o pai dele ganhava 40 e poucos mil, assim, mensalmente, porque fazia alguma coisa nas relações exteriores, tinha um cargo tal, aí a função dele agregava tal valor, sabe? Isso é muito irreal, isso é muito, caramba, isso é muito fora da casinha. E é uma pessoa que mora aqui. E eu tenho convivência, eu sou amigo dessa pessoa. Isso é mais doido ainda, porque quando que você vai ter, sabe? É uma desigualdade tão... Mas assim, é igual o Max falou, né? O problema é sistêmico. Então, quando eu não tenho uma... A gente até acostuma, né, com os problemas. Não tem uma parada aqui na frente da minha casa, mas deveria ter. Não tem ônibus aqui passando, mas deveria ter. E a gente vai vivendo com isso. Ai, a passagem do metrô tá cara. Ah, mas aí a mídia vende. A passagem do metrô está cara porque os metroviários não trabalham, não sei o quê. Mas aí você sabe que aquilo é um projeto. Eles querem privatizar. Aquilo é um projeto de sucateamento do metrô. Porque o nosso governador quer privatizar isso, quer ter uma concessão, quer fazer com que aquele transporte seja mal visto. E aí, isso começa. Isso está sempre enrolado com grandes empresários, essa obra aí do túnel de Taguatinga, que parece que não sai nunca do papel, mas eu aposto que vai sair antes das eleições. Mas aí tem todo um contexto, tem toda uma história, tem todas empresas envolvidas. A gente estava falando daquele dia lá sobre o principal banco daqui patrocinar um time do Rio de Janeiro e não apoia projetos culturais da própria cidade. Tudo isso envolvido do governador daqui, isso é tão maluco de se pensar. E a gente vai só aceitando isso que a gente fica fraco. A gente fica fraco de tipo assim, o que eu vou fazer? O máximo que você pode fazer é, aí você faz uma coisa ali, uma coisa aqui, você tá tendo alguma melhora, alguma mudança, aí depois você desanima. Eu sei que, claro, não é o ideal, mas é muito doido pensar que muita coisa está nas nossas mãos, mas parece que tudo foge do nosso controle. Porque as pessoas que realmente têm poder, realmente têm essa vontade política, vontade financeira, qualquer coisa que seja, não está debatendo sobre um projeto político, projeto a longo prazo, sabe, de educação, de segurança pública, de saúde, entende? É isso, é mais uma indignação, não sei se eu fui muito claro, assim, se eu mudei demais a minha fala. Foi um desabafo, né, mano? Um desabafo bem importante. Eu partilho o mesmo pensamento que você, cara. Pessoal, então, após essa aula que nós tivemos aqui, né, acho que a gente passou por alguns pontos relevantes, que foram debates aí com muita maestria pelo Max e pelo Gel. O Qual é Perifa tá assim, cara, a gente não tem nem o que falar, a gente tá muito feliz com essa participação de vocês dois. E eu queria que vocês deixassem as suas redes sociais aí, até para alguém conhecer o trabalho de vocês, eventualmente. Seria uma oportunidade também de estar consolidando isso. Eu sei que vocês são bem ativos nas redes sociais. Então, quiser deixar aí os seus arrobas para os nossos seguidores te acompanhar na página de vocês, fiquem à vontade aí. Manda ver aí, Max. Gente, eu quero mais uma vez agradecer, viu, Breno, Luiz, Gel, gratidão por fazer parte dessa edição do Qual é Perifa e dar um salvão para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Nós estamos em todas as plataformas digitais com @MaxMacielDF. Segue lá e a gente acompanha
e segue debatendo e discutindo. Um abração, estou à disposição sempre. Agradecer aí ao Max, ao Luiz e ao Breno aí, principalmente por esse convite. Fiquei surpreso quando me convidaram, porque eu tenho essa mania também, né, de me desprezar às vezes no que eu sei, no que eu falo. Enfim, longa discussão de autoestima. Mas obrigado demais, assim, por essa oportunidade, por tocar essa ideia, porque isso faz com que a gente sempre esteja debatendo sobre e conversando e sempre ganhando ânimo, né? Que foi o que eu estava falando mais cedo, a gente vai às vezes se desgastando, vai perdendo, mas essas pequenas coisinhas assim sempre dão ânimo pra gente, essa vontade de mudança mesmo de padrões, de sistema, a mudança do nosso país, né? Somos aí parte disso tudo e a gente tem essa possibilidade de sempre estar mudando, principalmente aí, na minha visão, né, com a educação, já que sou aí dessa área. Minhas redes sociais, Instagram, Twitter e tal, é G-O-O, com 2 Os, Soares, tudo junto. G-O Soares. E é isso aí. Muito obrigado aí por tudo. Assim que a gente publicar nas nossas redes sociais, vamos deixar o arroba do Max, do Gil também. E aproveitando, né, Luiz, a gente tem que colar no Jogo de Expressão para ter uma aulinha de marketing, né, não? Com certeza. Com certeza, Max. Se quiser até fazer essa ponte aí pra gente aprimorar. Isso, só cair pra dentro, só chegar junto. A gente fica bastante agradecido. Pessoal, então, aqui agradecer por você, ouvinte do podcast, ter permanecido até agora. Acredito que, de fato, essa pauta que foi debatida aqui vai enriquecer grandemente, né, os seus conhecimentos aí. E lembrá-los sempre de se vacinarem. É muito importante a vacinação, especialmente agora a terceira dose com a nova variante aí, galera. Então a gente tem que se cuidar. Pais, né, que são pais aí, que nós temos muitos amigos que são pais, vacinar as suas crianças, tá? Não cair em onda de fake news, que infelizmente está bastante disseminado, mas a gente precisa continuar crescendo no percentual de vacinação para abranger de uma forma mais geral toda a nossa população, para que a gente evite casos graves da doença e taxa de ocupação de leito muito alta, tá? Então vacinem-se, se cuidem, e é isso. E aqui acaba mais um episódio do seu Qual é Perifa. Calma, que não acabou não, porque antes de acabar a gente tem que agradecer ao nosso editor, né, Brian, nosso parceiro aí, e meu amigo pessoal, né, que edita o nosso podcast. Mais um episódio aí, mano, pra você trabalhar e obrigado de verdade, você é um cara fantástico. E com isso, com o fim, a gente encerra o Qual é Perifa e a mensagem final é vacinem. É isso.